A paz do Senhor a todos, irmãos, que Deus abençoe, pastor Valdemir, e que o Senhor entra dentro de cada lar, cada coração, dando paz, saúde, força em meio às lutas, em meio às tribulações, né? Pessoas que estão passando por problemas de saúde, né? Desejo que o Senhor os guarde, os livra e protege de todo mal. Nós vamos ter um estudo bíblico aqui, mas uma palavra do Senhor para nós aprendermos mais de Deus. Vai ser um estudo meio diferente, um estudo que muitos não se levam, né, pela palavra de Deus, porque é uma coisa que nós vamos aprender de Deus, né? Palavra de Deus que nós vamos ler aqui está escrito em Josué, no capítulo de número 10 e o versículo de número 12. É um estudo que ninguém fala a respeito disso, irmãos. Então nós vamos ter esse estudo bíblico. Diz assim a palavra do Senhor. Então Josué falou ao Senhor no dia que o Senhor entregou os amorreus diante dos filhos de Israel. Disse na presença dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeon e a tua lua no vale do Ajalon. Assim o Senhor deteve a lua e parou. Assim o sol se deteve e a lua parou, tanto que o povo vingou dos seus inimigos. Não está isto escrito nos livros de Jezreel. Irmãos, por que eu li até aqui? Se nós for ler profundamente a história de Josué, nós vamos ver a vitória dos israelitas. Mas eu parei por aqui é uma coisa que passa em branco muitas das vezes na mente das pessoas, né? Sobre os estudos científicos que acontece hoje, né? Que é um estudo, como se diz, paralelo, né? Pessoas que é capaz de aprender coisas ao contrário da Bíblia, ao contrário da palavra do Senhor Jesus Cristo, né? Mas, pastor, o que tem de interessante nesses versículos? Vamos lá, vou explicar o que tem de interessante. Segundo o cientista, os estudos deles é que nós vivemos num globo terrestre giratório, um globo terrestre que gira, né? Segundo o cientista, nós vivemos num planeta como ele gira em torno do Sol. Mas veja bem, o que a palavra de Deus ela está dizendo aqui, está dizendo ao contrário, né? Aí eu deixo a pergunta: em quem você acredita? No estudo do cientista ou na Bíblia Sagrada? Você comenta embaixo aí nesse vídeo aí o que você acha, o que você aceita. Porque a palavra de Deus, irmão, ela está dizendo o seguinte: que quando o povo de Israel estava em guerra com os amorreus, né, o sol estava se escondendo e Josué foi clamar a Deus. E o que aconteceu nas orações de Josué? Olha o que a Bíblia disse. Disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon e a tua lua no vale de Ajalon. Quando Josué ele solta esta palavra, ele não está pedindo para a terra parar. Uma posição. O sol ele nasce e o sol ele se põe. Certo? Nesse intervalo, o que a Bíblia disse? Que quem comanda a noite e quem comanda o dia é o sol comanda o dia e a noite é a lua que comanda. A palavra de Deus ela está dizendo, irmãos, que a terra não é giratória. Pastor, não é. Na Bíblia está bem claro que não é giratória. Inclusive, se nós ver a palavra de Deus, aonde Josué, quando ele foi para a guerra, Josué ele pediu
para que Deus acendesse o dia de volta. E segundo as Escrituras, se nós ler um pouco mais abaixo, nós vamos ver que Deus, a Bíblia fala que Deus, ele pegou o sol e retrouxe para trás de novo. Se nós ler a palavra de Deus, nós vamos ver aonde Deus deu vitória para os israelitas. E o sol, no versículo, na parte B do versículo 13, diz assim ainda a palavra: e o sol então parou no meio do céu e não se apressou por quase um dia inteiro. Irmãos, o que a palavra do Senhor disse? Deus, ele parou o sol. Retirando a palavra que eu falei lá atrás, um pouco antes aqui, agora retirando aquela palavra que Deus trouxe o sol para trás, não, Deus parou o sol, perdão, irmãos, que ali foi falha minha, mas a palavra de Deus disse que Deus parou o sol. Aí o que nós interpretamos quando a Bíblia disse que Deus parou o sol? Qual é o correto do universo? É a palavra do cientista ou é a palavra de Deus? O que Deus está falando aqui? Que Deus parou o sol. Então, no significado que nós olharmos para a palavra de Deus, o sol que circula, o sol que percorre, acendendo o dia, ele que anda. Quando o sol ele se põe, ele dá oposição para a lua apresentar a noite, segundo a Bíblia. Mas o cientista disse que o globo terrestre ele gira em torno do sol, ao contrário da palavra de Deus. Irmãos, hoje, se um aluno numa escola responder que é o sol que anda, não a terra que gira, ele é reprovado, ele perde ponto, ele corre risco não, perde as notas, tira zero. Se impossível, tira zero numa das suas provas de ciência. Mas a palavra do Senhor é o contrário. Eu acredito no que a Bíblia fala, eu acredito no que Deus fala. Mas os cientistas, eles trazem ao contrário da palavra de Deus. Os cientistas, eles trazem ao contrário, né? É uma coisa simples, irmãos, uma coisa muito simples, mas é que o cientista engana todo mundo. Aí, às vezes, tem pastores que pregam esta passagem, esta passagem, ele fala que Deus não especifica, não prega, não ensina como é o funcionamento da Bíblia. Mas, pastor, então, mas só que é pecado? Aí, não, eu não estou falando que é pecado a pessoa errar nessa parte. O que eu estou falando é uma coisa para que nós não desacreditamos em Deus. Eu só estou passando esse estudo, irmãos, para nós que lê a Bíblia, nós entender a palavra ao contrário das coisas do mundo, das coisas do cientista. Muitas coisas do cientista não bate com a palavra de Deus. Então, o que nós estamos vendo aqui, quando Josué estava na guerra, o Senhor parou o sol. Agora vocês pensa comigo, se fosse a terra que girasse, o que a Bíblia ia falar? A Bíblia ia falar que Deus ia parar a terra. A Bíblia ia falar que o Senhor ia parar a terra para que o povo de Israel vencesse a guerra, mas não. A Bíblia está dizendo que Deus ele parou o sol. Na parte B do versículo 13 é muito bem claro. E o sol então parou no meio do céu e não se apressou. Quer dizer, Deus segurou o sol no meio do céu e por quase um dia inteiro. Então quer dizer que é o sol que anda ao de redor da Terra, não a Terra que gira. Então isso já é uma coisa que o cientista especifica fora do padrão bíblico. E eu acredito no que Deus está falando. Eu não acredito em voz de homem cientista, eu não acredito em outros. Eu acredito em Deus. É o que o Senhor fala para mim, é o que me interessa.
E nós podemos ver no 14, ó, e nunca houve um semelhante dia, nem antes e nem depois daquele, quando entendeu o Senhor a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. A Bíblia está dizendo, quando Deus atendeu a voz de um homem, quer dizer, Josué. Josué foi para a oração e Deus atendeu a oração de Josué e parou o sol para que o povo de Israel ganhasse a luta. Irmãos, o ensinamento é esse que eu passo para os irmãos. É coisa simples, mas só que muitos erram nesta palavra. Então quer dizer, pastor, eu concordo. Se você concorda comigo, deixa na descrição desse vídeo se você concorda. Porque eu concordo. A Bíblia está dizendo, né? Não é a Terra que gira. Então, o cientista que fala que a Terra gira, eles estão mentindo. É mentirosos, né? E agora aí entra a parte que fala que mentirosos não herdam o reino do céu, né? Pessoas que mentem descaradamente, né? Sem ter um estudo científico, porque quem sabe os projetos de Deus é Deus. É Ele que fez e Ele nos mostrou tudo dentro da palavra do Senhor, o funcionamento de obediência dentro da palavra do Senhor. Irmãos, o ensinamento é esse, só para nós ter mais conhecimento da palavra de Deus, né? Então deixa na descrição deste vídeo o que você acha, se é a Terra que gira mesmo, ou é o sol mesmo, ou vocês concordando com a palavra de Deus. Porque eu concordo com a palavra de Deus. O que vem de resto, para mim, eu não concordo. Eu concordo que a Bíblia diz. Né? É uma coisa que é muito difícil alguém especificar isso aqui. Mas eu estou só especificando isso aqui, irmãos, porque está na Bíblia, é bíblico. Então, tudo que está na Bíblia, nós temos que ter o conhecimento de Deus. Que Deus abençoe, irmãos. Fiquem todos com Deus. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ajuda a divulgar este vídeo. Que o Senhor abençoe a cada lar, a cada família. Fiquem todos com Deus. E olha, eu não esqueço de orar por todos. Que Deus abençoe, irmãos. Fui com Deus e fica com Ele também. Que o Senhor abençoe a todos vós em nome de Jesus Cristo.